Olá, vamos iniciar mais uma aula de Introdução à Pesquisa Científica 1 e hoje falaremos sobre fatos, leis e teorias. O fato é definido na ciência, no método científico, como uma observação empiricamente verificada. O que significa ser empiricamente verificada? É algo que pode ser visto, registrado ou documentado direta ou indiretamente, com os instrumentos que a ciência tem para registrar fenômenos da natureza. Uma teoria se forma pela conjunção de fatos observados, às vezes acrescidos de hipóteses, mas essencialmente a teoria é uma explicação intelectual para fenômenos, baseada na junção de várias coisas que foram observadas, idealmente de vários fatos. A teoria procura, então, relacionar os fatos e explicar por que eles estão relacionados. Sendo assim, não existe teoria que se sustente sem ser efetivamente baseada em fatos. Vamos ver, por exemplo, a teoria que explica o destino e a entrada e saída do carbono dentro das hemácias. O primeiro item desse esquema que representa esta teoria é exatamente o fluxo de CO2 para dentro da hemácia. Isso é um fato. Por quê? Porque isso foi observado, medido, documentado experimentalmente. E, portanto, é algo que ocorre o tempo todo e nós sabemos que ocorre porque isso foi devidamente registrado com instrumentos de precisão, que são os olhos da ciência. Depois constatou-se que quando o CO2 entra na célula e se combina com água, ele forma o ácido carbônico por intermediação da enzima anidrase carbônica e existe, então, um processo de dissociação bidirecional com a separação do íon hidrogênio e do carbonato. Esse processo obedece a regras químicas que se repetem em vários outros sistemas e, portanto, é uma lei. E juntando esses fatos conhecidos e documentados, como a entrada do CO2 na célula, a sua combinação com água para formar o ácido carbônico, a dissociação do hidrogênio e tudo mais que isso representa no destino dessas moléculas, nós formamos a teoria que engloba todos esses fatos e que explica o processo da dinâmica do CO2 dentro da hemácia. Então, dentro da combinação de fatos e teoria, os fatos servem para orientar quais são os objetos de estudo e quais são os objetivos de estudo que vão compor a nova teoria a partir da aquisição de novos fatos. A partir deles, você tem um sistema de conceitos e de classificação. E, basicamente, a teoria é o que organiza o que já se sabe. Não adianta você ter um monte de pesquisa que gera um tanto de observações que são fatos reproduzíveis e preditíveis e comprovados empiricamente, se você não entende o que eles significam. De forma que, havendo uma teoria, nós sabemos que novos fatos devemos testemunhar e pesquisar e buscar para entender melhor o fenômeno. A teoria é o ponto de partida para se fazer novas propostas de pesquisa, observar novos fatos, que, por sua vez, ajudam a aprimorar e a construir continuamente essa mesma teoria. Então, com uma boa teoria, você consegue prever novos fatos e relações, você identifica áreas ainda não conhecidas adequadamente, que precisam de novas pesquisas, porém, a teoria vai se aprimorando à medida que cada novo fato, cada nova pesquisa, cada nova observação se junta para compor essa mesma teia de conhecimento. Bom, mas os fatos são efetivamente a base da teoria, então eles podem levar a uma reformulação dessa teoria ou até mesmo a sua rejeição completa, dependendo da força que eles têm para confirmar ou refutar peças importantes da construção mental da teoria. Os fatos, essencialmente, são a matéria-prima da observação científica e é com eles que você pode esclarecer, validar
e, eventualmente, descartar elementos contidos em toda uma teoria. Vamos falar um pouco da teoria da ação dos hormônios no núcleo das células. Alguns hormônios se ligam a receptores que inicialmente estão disponíveis no citoplasma para encontrar com o hormônio, porque ele penetra na célula, mas que depois migram para o núcleo. E aí exercem as suas ações finais. Bom, esse desenho ilustra de uma forma muito simplificada a ligação do hormônio com o seu receptor. O hormônio penetra na membrana plasmática. Hormônios que fazem isso geralmente têm uma constituição mais gordurosa, lipídica, justamente para ter afinidade pela membrana e passar por ela. Então, eles se ligam a um receptor que está presente dentro do citoplasma. Esse complexo formado pelo receptor, que é uma proteína, mais o hormônio, que é uma gordura, ele consegue passar pela membrana nuclear e ele tem um ponto de ligação entre o receptor, que é uma proteína, e o DNA. Então, com isso, o complexo formado pela proteína, que é o receptor, e o hormônio, que é necessário para que o receptor esteja ativo, que ele seja capaz de encontrar o seu ponto de relação no DNA, esse complexo desencadeia mudanças no ritmo de transcrição de vários genes, que resulta na produção de certos tipos de RNA mensageiro e, portanto, na síntese de novas proteínas. Cada peça desse desenho foi objeto de inúmeras pesquisas para mostrar, comprovar ou refutar hipóteses. E, portanto, isso aqui é o resultado de fatos observados direto ou indiretamente no laboratório. Só que a pesquisa sobre mecanismo de ação de hormônios no núcleo das células, ela não parou no momento em que este conhecimento estava disponível, ela continuou. E aí novos elementos foram acrescentados à teoria, a partir de novos fatos observados. Então descobriu-se claramente a existência de um fenômeno chamado dimerização do receptor, em que duas moléculas idênticas do mesmo receptor precisam se juntar para que ele se torne ativo. Foram descobertos elementos importantes chamados fatores de transcrição, que são outras proteínas que agem no núcleo e que podem acelerar ou retardar a ativação do DNA pelo complexo formado pelo hormônio e pelo receptor. Então a figura foi se tornando mais detalhada, mais elementos foram acrescentados a essa teoria, sem desprezar aquilo que era parte da teoria original. Como é que esses novos elementos foram acrescentados aqui? A partir de novas pesquisas que constataram fatos que se tornaram relevantes para o aprimoramento dessa teoria. E o que seriam leis? As leis também, elas surgem na necessidade de se explicar os fatos, de se entender os fenômenos e de, talvez, se possível, ser capaz de prevê-los. Então, lei é alguma coisa que descreve fenômenos da natureza que ocorrem de forma regular e previsível, dentro de um padrão. As teorias são mais amplas do que as leis, porque elas abrangem não só o conhecimento sobre fatos e sobre leis, mas também a conexão entre todos eles. Mas as leis geralmente expressam os enunciados de um grupo de fenômenos ou de um fenômeno natural que se repete de forma previsível. De forma que, quando se descobre uma lei da natureza, o enunciado dessa lei é a descrição de algum padrão estável entre eventos. Toda vez que existe por exemplo, a gente sempre se lembra da lei da gravidade, que é um clássico na história da ciência. O que ela descreve? A relação entre a massa dos corpos, a distância entre eles e a força de atração. E ela descreve isso de uma forma estável e previsível. Agora, as teorias, elas procuram, além de tudo, encontrar um mecanismo, uma explicação lógica para como os fenômenos ocorrem obedecendo a determinadas leis. As leis expressam o enunciado de uma classe de fatos, geralmente isolada, específica, e as teorias, elas já encontram a relação mais complexa entre mais de uma lei, às vezes, e entre muitos fatos, que, no fim das contas, contam a história de um fenômeno natural, seja ele astronômico, seja ele
de indivíduos, de espécies, de sociedades ou de esferas muito menores da vida, como as moléculas e as células. Então, esta é a relação que eu queria destacar para vocês. E quando se pensa no raciocínio científico, é preciso levar em conta que cada projeto de investigação, cada pesquisa, procura focar em alguns fatos, avaliar se eles de fato, efetivamente, ocorrem e são observáveis na natureza. Quais fatos a gente pesquisa? Aqueles que são associados a uma ideia, a uma pergunta, a uma hipótese. Se eles são comprovados, eles passam a fazer parte de um grande raciocínio, que é a teoria, que procura contar a história e explicar como os fenômenos ocorrem na natureza. E a teoria se vale muito de leis, que são enunciados sobre a preditividade e a repetição de fenômenos, a ligação estável e previsível entre fenômenos. E essas leis, elas não são ditadas pela imaginação, mas sim pela constatação de vários fatos, que são os fenômenos repetidos de forma sistemática, de modo a dar origem a alguma lei da natureza, que não é uma lei decretada, é uma lei observada, avaliada e descoberta pela curiosidade dos cientistas. Então, por hoje é só. Na próxima semana, nós vamos falar um pouco mais sobre hipóteses, como elas se apresentam, se formulam e são desvendadas ou avaliadas, colocadas à prova pelo método científico. Tchau e até a próxima.